Eu sou a primeira a vir aqui falar quando o meu time não tá jogando bem. Mas agora que o Vasco tá jogando bem, a CBF vai lá e inventa esse juiz, que eu não sei de onde ela tirou esse juiz. Porque aí quando o Vasco tá jogando mal, nenhum juiz faz nada, né? Mas aí quando o Vasco tá se esforçando, tá jogando bem, tá correndo, tá indo atrás da bola, esses juízes vão lá e inventam um monte de coisas. Um monte! O DVD foi expulso em 13 minutos de jogo, 13 minutos. O primeiro cartão dele não era pra cartão, não era cartão. E o segundo, se duvidasse, não era nem falta. Se duvidasse, não era nem falta. Ô CBF, você tá de parabéns. Se a sua intenção era prejudicar o Vasco, você tá de parabéns. Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e hoje nós vamos conversar sobre o jogo de Vasco e Bahia, né? A derrota que nós tivemos no jogo de ontem. Mais uma derrota, mas uma derrota diferente. E nós vamos analisar essa derrota aqui hoje. Mas antes, quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece de ativar aquele sininho de notificações, a opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai te avisar. E pedir para você poder dar aquela moral, né, de copiar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Assim, mais vascaínos vão ficar sabendo das notícias do Vasco, tá legal? Vamos falar sobre essa derrota aí do Vasco e Bahia. Uma derrota diferente das últimas derrotas que o Vasco vem sofrendo. Apesar de ser uma derrota, né, de ser um vídeo de pós-jogo de derrota, não é um jogo para uma tristeza tamanha como foi contra o Flamengo, quanto foi a derrota contra o Palmeiras e principalmente a derrota contra o Juventude, né? Das últimas derrotas, das derrotas mais recentes, essas três são as que mais marcam, mas não é um vídeo onde você vai ficar num pós-jogo muito para baixo, né? Assim, você foi derrotado, você perdeu o jogo, você não tá feliz, mas é uma derrota diferente. E por que é uma derrota diferente? Porque é uma derrota que o Vasco vendeu caro. Uma derrota que a gente sabia que ia ser um jogo complicado na Fonte Nova, um jogo onde o Bahia era favorito. O Bahia não perde na Fonte Nova há 19 jogos. A última vez que a Bahia perdeu na Fonte Nova foi na estreia do Campeonato Baiano, no início do ano, lá em janeiro. E os caras não perdem na Fonte Nova. É um time que está ajustado, um time que foi bem montado pelo City, um time que tem o Everton Ribeiro jogando muito, né, que estava aí fedendo a peixe no Flamengo, o Flamengo não queria renovar. O Vasco ainda na época, 7 partes, não é velho, não quis o Everton Ribeiro porque era velho, e o cara foi parar lá no Bahia, né, no grupo City quis o cara. O City tem realmente um projeto esportivo, coisa que a 7 partes nunca teve nada. A 7 partes nunca teve um projeto esportivo, nunca teve um projeto de gestão, deixou uma empresa quebrada. A 7, o objetivo dela era fazer fraude, ela queria CNPJs limpo para poder pegar empréstimo. É isso que a 7 partes fazia bem no mercado, né? É o que eles sabiam fazer, é fraude, só fraude. Inclusive tem audiência já marcada aí, depois vai fazer um vídeo para conversar sobre essa audiência aí que vai julgar a liminar que está deixando hoje o Pedrinho como o majoritário, né? O Pedrinho que eu falo, o Vasco Associativo. Vamos falar do jogo, né? O Vasco não fez um primeiro tempo maravilhoso, espetacular, mas foi um primeiro tempo que o Vasco brigou. Um primeiro tempo que o Vasco veio com muitas falhas, o Vasco os jogadores se apresentaram muito nervosos, o Maicon estava fora do tom, um cara com a experiência dele, um nervoso fora do tom, o Cocão também fora do tom, o Hugo Moura também bem fora do jogo, com a marcação à distância, o Vasco de novo marcando fofo, dando espaço pro time baiano, com a linha muito baixa, a última linha do Vasco, né, da defesa, né, a primeira linha de zagueiros, muito enterrada lá dentro da área, assim, quase com um passo dentro da grande área, tinha que estar um pouquinho ali na frente, na meia-lua, né, compactando mais, mas dando muito espaço para o Bahia tramava a bola, virava para lá, virava para cá, tocava, infiltrava, fazia uma jogadinha básica, né, com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro era um falso 10, porque ele pegava, quando o Bahia estava no ataque Vasco todo na retranca ali fechado, e o que o Everton Ribeiro fazia? O Everton Ribeiro saía para trás.
E aí o bobo do Cocão acompanhava. E quando o bobo do Cocão acompanhava, o Cauli entrava nas costas do Cocão. E assim eles tiveram 2 ou 3 chances de fazerem gol, né? O cara tinha que ter percebido, não, cara, deixa ele lá atrás, pô, né? Não pode deixar ele solto, mas aí o Estrela tinha que fechar ali aquela zona para não deixar o Everton Ribeiro muito solto. Mas ele lá atrás, no meio de campo, buscar a bola do zagueiro, deixa ele, pô. Quando ele chegar na intermediária, você tem que marcar, porque não pode deixar um Everton Ribeiro solto. O cara enfia a bola aonde ele quer. E foi o que ele ficou fazendo. Ele vinha até a intermediária sozinho, porque o Cocão ia acompanhar e no meio do caminho lembrava que o Cauli corria das costas dele, voltava a marcar o Cauli e já era tarde. O Cauli já tinha passado. Então, essa foi uma falha do primeiro tempo do Vasco. Os jogadores do Vasco, aí eu não sei se... Acho que é por falta de qualidade técnica mesmo, né? Os caras demoram para fazer a leitura do jogo dentro do campo, né? Os caras não conseguem perceber o que está acontecendo. Precisa alguém contar para eles, falar para eles. Mas mesmo assim, o Vasco estava jogando arrumadinho. Você via que o Vasco não era o mesmo time que entrou contra o Palmeiras, né? Claro que o Bahia também não é o Palmeiras, mas mesmo assim o processo eram parecidos. É jogo fora de casa, o favorito era o dono da casa, um favorito muito favorito que está disputando as 3 primeiras posições da tabela, o Vasco está lá embaixo. Então um jogo muito parecido, apesar de tecnicamente Bahia e Palmeiras serem bem diferentes, mas um jogo assim de estratégias, de estruturas, taticamente muito parecido. E você viu um Vasco diferente do Vasco contra o Palmeiras, onde era um Vasco de bico pro alto. O Vasco tentava jogar, o Vasco saía tocando, errava, o Michael errava as saídas de bola, mas o Vasco tentava de novo, saía tocando para lá, tocando para cá. O Paulo Henrique fazendo um bom jogo, né, no início do primeiro tempo, até a metade do primeiro tempo, até ele sentir aquela contusão no joelho. Ele fez um bom primeiro tempo, o Paulo Henrique, fazendo um bom jogo, o Adson jogando muito, o Adson realmente jogando muito, e aí o Vasco toma o gol. É uma jogada que até agora eu não entendi que o Michael foi se jogar naquela bola. A culpa é do Michael? Não, abriu-se um buraco para o cara chutar. O Michael tentou alguma coisa, mas pô, com 30 metros vai dar um carrinho? Tenta entrar na frente da bola. Se jogar com 30 metros de distância, não sei. Achei meio uma leitura errada do Michael. A bola acabou desviando nele. Enganou lá o Léo Jardim, que fez um partidaço novamente, um dos melhores em campo, agarrou muito, porque o Bahia teve um volume de jogo muito grande no primeiro tempo, e foi bem, botou bola na trave, etc e tal, mas o Vasco conseguiu se ajustar até que num contra-ataque o Alisson enfia uma bola para o Paulo Henrique, entra na cara do gol e conseguiu perder o gol, mas no restante da jogada o Alisson retoma a bola, enfia para o Piton, que vai ao fundo, dentro da área, bate para trás. A bola passa pelo goleiro e aí o Paulo Henrique está naquele que até minha mãe fazia, vai empurra para dentro do gol e faz o gol. O Vasco empata o jogo, o Bahia fica nervoso e o Vasco consegue controlar o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo do Vasco, nota 6, mas o primeiro tempo que eu falei é diferente do jogo contra o Palmeiras. No primeiro tempo que o Vasco, apesar de você ver erros, você via uma proposta de jogo e via um Vasco que jogava. Jogava mal, mas jogava. Você via os zagueiros tentando jogar, tentando sair com a bola. Você via o meio de campo do Vasco, o Hugo Moura e o Cocão tentando sair, tentando se aproximar. O primeiro tempo do Estrela não foi essas coisas, mas o Estrela estava muito seguro, muito nervoso, normal. Ele vai oscilar momentos bons, momentos ruins. Estava jogando na Fonte Nova. Eu acho que ele nunca jogou na Fonte Nova, a primeira vez que ele entra lá na Fonte Nova. Um público de 40 mil pessoas em cima dele. A pressão é grande. Está jogando no Vasco, que não é um timaço. Você entrar num timaço, um garoto entrar num timaço é mais fácil, né? Entrar num time onde você tem que ser realmente a estrela da companhia, né? Desculpa aí o trocadilho, mas é mais difícil pro garoto, né? E ele sentiu essa dificuldade. O Estrela sentiu muita dificuldade. Mas eu achei que o maior problema do Estrela, quando ele estava com a bola no pé, ele sabia jogar. Ele tocava, ele criava, ele girava, ele tentava fazer a jogada, ele invertia, ele estava bem. Ele é bom tecnicamente. Mas quando ele perdia a bola, eu achei ele meio passivão, assim, meio olhando a banda passar, olhando os jogadores passar. Tá bom que ele não é um cara de marcação, mas ele tem que dar um calor. O primeiro calor ali, os primeiros 20 segundos, ele tem que acompanhar o cara dando um calor. É 20 segundos de pressão, ele tem que fazer, o Verrest tem que fazer, o Alisson e o David também. Achei o David no primeiro tempo muito mal. Achei o David, toda a bola que ele pegava tocando para trás, toda a bola que pegava tocava para trás, prendendo muita bola, querendo ficar muito com a bola. Se a bola não é muito amiga do David, o David é um cara de correria, de explosão, de força, não é um cara para ficar com a bola, tentando girar e tentando arrastar
Não é do David ficar arrastando, né, quebrando linhas. O David não vai quebrar linhas, né? Pode ser que dê lá uns cortes para lá, uns cortes para cá, a bola bate aqui, passe, ele quebra a linha, mas não é do David. Eu achei o David mal no primeiro tempo, não gostei da atuação do David, levou o primeiro cartão amarelo injusto, não achei que foi para cartão amarelo a jogada, na verdade, não consegui nem ver se falta, foi um tipo um sanduíche e tal, o árbitro achou que ele entrou forte e deu o amarelo nele, tudo bem, vamos aceitar ali o primeiro amarelo, vou agasalhar aqui, vou acatar o primeiro amarelo. O Vasco volta para o segundo tempo, e no segundo tempo eu achei que ele ia fazer algumas mudanças, o Rafael Moura, ele não fez, o Rafael Paiva, desculpa, preciso me chamar o cara de Rafael Moura. Rafael Moura foi aquele jogador, né, aquele centroavante. O Rafael Paiva, eu achei que ele ia fazer algumas substituições, ele não fez. O Vasco volta para o segundo tempo, mas volta bem o Vasco. Como esse Rafael Paiva tem o poder de, na ideia, no papo, na prancheta, mudar o time. O Vasco voltou muito bem. O Hugo Moura mais bem posicionado, Cocão bem posicionado, botou o Cocão mais para dentro, mais próximo dos zagueiros, para fazer assim um terceiro zagueiro, tipo um líbero, para sair jogando. O Hugo Moura um passo ou dois mais avançado do que o Cocão, fazendo os dois volantes ali atrás, dando segurança na linha de 4, liberou um pouco o Piton, o Estrela deu um passinho para trás, o Estrela começou a marcar quando perdia a bola, o Estrela começou a apertar, ou seja, o Rafael Paiva viu o mesmo jogo, percebeu que o Estrela estava bem tecnicamente, mas estava deixando a desejar. O Adson fazendo não mais a ponta aberta, vinha ali pelo meio, ajudava, fazendo uma linha de 4, com o David quando recuava, fazia uma linha de 5. O Verratti vinha até aqui no meio, o Vasco compactado, vai jogando bem. Um segundo tempo que o Vasco começou não vou dizer que dominou o jogo, porque foi pouco tempo, né? Mas você via que o Vasco estava jogando mais do que o Bahia. E o Bahia começou a ficar nervoso, começou a errar passe, a tentar bico para frente, já não saía mais tocando a bola, o zagueiro do Bahia estava tentando fazer ligação direta, jogando direto para frente, e o Vasco bem organizado, tocando bola, saindo bem, girando o jogo. Teve uma jogada que o Vasco começou pela esquerda com o Piton, vai lá no Paulo Henrique, volta no meio com o Hugo Moura, volta para o Piton, o Vasco trabalhando muito bem a bola, não teve grandes oportunidades, mas você via um time organizado, um time com a bola, gostando de estar com a bola e botando o Bahia numa situação complicada. O Bahia, que gosta de jogar com a bola, começou a ter que correr para trás. E o Bahia não é um time que corre para trás. Os times do Rogério Ceni, quando encaixam, são times que gostam de jogar para frente com a bola, nunca correndo para trás. Você bota o time do Bahia para correr para trás, eles se enrolam. Até porque não tem grande qualidade. É um time ajustado taticamente e tecnicamente tem alguns fatores. Mas não é esse timaço. O Bahia... Pô, o lateral do Bahia é o Gilberto, pô. Que jogou no Vasco. O Gilberto é fraco. O Gilberto é melhorzinho no apoio, mas na marcação ele é fraco. Ele é fraco, o Gilberto é fraco. O Luciano Juba não é essa coisa toda. Agora, o Cauli joga bola, o Everton Ribeiro joga bola, aquele outro cabeça de área dele joga bola, esqueci o nome. Um zagueiro deles é muito bom, esse menino da base que subiu do Bahia é bom, o goleiro joga muito adiantado, o goleiro do Bahia joga adiantado demais, mas é um bom goleiro, enfim. Mas o Vasco começou a jogar bem. Mas aí aos 15 minutos tem o lance que decide a partida, né? O David faz uma proteção, gira, a mão do David bate no peito do jogador do Bahia e o árbitro não tem a menor dúvida em dar o segundo cartão amarelo para o David, expulsar ele da partida e decidir o jogo. Aí decidiu, ali acabou o jogo, o Vasco não tem mais o que jogar, decidiu o jogo. Gostei ainda das decisões do Rafael Paiva. Ele dá uma oxigenada na linha dele de 5, ele estava jogando com -1, ele tira o Adson e o David já tinha sido expulso, e aí ele coloca o Leandrinho para fazer ali a ala esquerda e o Puma para dobrar a lateral. A ideia é muito boa, o problema é que os caras não sabem executar. O Leandrinho até que jogou direitinho, né? Deu um azar no segundo gol do Bahia, que ele dá um bico pro alto, a bola sobra pro cara lá do outro lado. Aí falha de garoto, né? Em vez dele acertar a bola para frente, que é o que ele queria, a bola pega mal no pé dele, nervoso ali, ele foi dar um bico, a bola pegou mal e girou e saiu do outro lado, lá da direita. Caiu na frente da área. E aí o resto da defesa do Vasco faz a lambança. O Maicon fica de joelho dentro da grande área. Nunca vi zagueiro dentro da área se abaixar. Para que ele ficou de joelho? Ele não caiu, ele não escorregou, ele se abaixou. Ele achou que a melhor posição de marcação ali era ficar de joelho.
Olha, nunca vi um negócio desse, nunca vi zagueiro dentro da área, em vez de diminuir espaço e chegar chapando o atacante, fica cercando e de joelho. Ele, pô, se o cara dá um toquinho pra frente, dibra ele, porque ele tá de joelho, pois vai cair de cabeça agora? Vai cair de boca na bola? Pô, olha, o Michael tem que dar um tempinho pro banco já é hora do Michael esquentar o banco, né? Já tá na hora do Michael, não tá dando pro Michael não. Bem, mas de qualquer maneira o Vasco foi corajoso, quase empatou no finalzinho. Se o Verratti, eu acho que o Verratti chutou aquela bola no final achando que estava impedido, e ele não estava impedido. Quando ele girasse, ele caprichasse um pouquinho mais, o Vasco podia ter empatado o jogo, que ia ser o resultado mais justo. 2-2 ia ser um resultado mais justo para o Vasco do que foi o 2-1, né? O Vasco jogou direitinho, não jogou mal, dentro das circunstâncias. O juiz, para mim, estragou o jogo. Não sei se o juiz é mal intencionado, mas os números são bem contra a arbitragem, né? Você vai ver que o Vasco não é um time violento, o Vasco é, pelo contrário, o Vasco é o time do marca-fofo. E um Vasco fez um jogo com -1 e no total o Vasco teve 14 faltas. O Bahia, que propôs o jogo, fez 12 faltas. E aí que vem os números. O Vasco faz 14 faltas e o Bahia faz 12. O Vasco tem 5 amarelos e 1 vermelho. E o Bahia não teve nenhum cartão. O Bahia não recebeu nenhum cartão amarelo. E ainda teve algumas invertidas de falta. Tem um lance que o Everton Ribeiro, quase na entrada da área, pisa na bola, cai, e o juiz dá falta. Falta pro Bahia. Pô, que isso, cara? O cara caiu, pô. O cara tropeçou na bola, caiu. Claramente, o Hugo Moura sofre uma carga por trás, cai em cima da bola. Claro, quer ganhar tempo, abraça a bola, ele deu falta pro Hugo Moura, deu a mão do Hugo Moura. Na dúvida era pro Bahia. Um cara, para mim, mal intencionado. Um juiz, para mim, mal intencionado. Como tantos outros dessa CBF aí, da nojeira que é o futebol brasileiro, né? O Textor está denunciando aí do Botafogo. Eu acho que o Vasco tem que, sei lá, fazer uma reclamação, uma pressão, né? Mas, cara, enquanto o Vasco não se estruturar financeiramente, administrativamente, o Vasco não vai ter força, porque antigamente a força dos bastidores, a força política, era o personagem do clube, né? Era o quanto o cara gritava, quanto o cara era maluco, o cara ia lá, quebrava todo mundo, tinha articulação política. Era o Eurico Miranda, né? Que numa confusão tirava o time dentro de campo e fazia, acontecia, brigava, gritava, ia para a justiça e tal. Tinha esse poder, né? Conhecia os podres de todo mundo, devia ameaçar todo mundo ali dentro. O Vasco hoje não tem mais essa pessoa e o futebol mudou. Não existe mais esse cartola, esse dirigente. O que existe hoje é dinheiro. Os clubes que estão sempre acima na tabela são os favoritos no quesito arbitragem, tirando, coitado, do Botafogo. Você não vê o Botafogo, porque o Botafogo não tem moral ainda financeira. Apesar de estar com o texto, está tudo, e está sendo até mal visto, porque o texto está querendo, na boa, denunciar e organizar o negócio. Tu vê como é que o Grupo City rapidamente ajeitou o Bahia, e o Bahia começa a se favorecer, a ter alguns favorecimentos no campeonato. Acha que não? Nas últimas 4 partidas, 3 jogadores do time adversário foram expulsos. O Bahia está sempre com um a mais. E o Bahia está nas cabeças, está ganhando os jogos. Pô. Também o Cruzeiro estava 1-1 e conseguiu virar para 4-1 porque um jogador do Cruzeiro foi expulso. Eu acho que não sei contra quem, que estava perdendo de 2-0 e ele virou o jogo para 3-2, ou empatou de 2-2, depois que um jogador dos caras foi expulso. O Bahia vem sendo privilegiado aí pela arbitragem. É o Grupo City, é grana. Flamengo, grana. Palmeiras, grana. Hoje em dia quem fala alto é o dinheiro. Enquanto o Vasco não se estruturar financeiramente e ficar financeiramente bem a ponto de fazer frente nos bastidores com grana, igual esses caras que estão aí em cima da tabela, o Vasco vai ficar sendo prejudicado. Isso está na cara, para mim isso aí é o mais lógico. Eu não gosto de falar essas coisas, acho difícil a gente ficar levantando isso, mas é o que parece. Porque você só vê arbitragem contra o Vasco. Toda hora, o time já não é grande coisa, o time do Vasco não é bom. Você pode falar que o time do Vasco é bom. E o cara ainda é roubado? O Vasco antes foi roubado. O Vasco perdeu o jogo porque foi roubado. Ah, o time do Bahia é melhor. Mas não jogou para ganhar do Vasco. O Vasco fez um jogo honesto. E olha, se o David não é expulso, não sei não, hein? Acho que o Vasco podia tentar beliscar uma vitória. Mas que o Bahia ia ter muita... O Bahia com 1 a mais só foi fazer gol aos 41 do segundo tempo. Você não tem que ver isso, cara. Não tem que ver que o Vasco melhorou. O Vasco com Rafael Paiva é outro. Para mim, é o treinador do Vasco. Eu acho que qualquer outro que venha vai querer começar um trabalho do zero, uma nova filosofia. Cara,
O Paiva ajeitou o time. Deixa o Paiva. Por quê? Ele não tem grife? Mas ele é treinador, ele está mostrando que conhece, cara. Pô, o que você quer de treinador? Você quer um treinador para quê? Você quer um treinador para você encher a boca e falar o treinador do meu time é o Filipão, o treinador do time é o Mano Menezes. É isso que você quer? É o Johan Klopp. Pô, é isso que você quer, cara? Eu não, eu quero um treinador que entenda do elenco do Vasco, que saiba montar o time e que faça o time jogar razoavelmente bem. É o que está acontecendo. O Rafael Paiva, o time responde. O time tá jogando razoavelmente bem. Acho que tem algumas coisas, né, que, na minha opinião, tem que alterar. Eu não acho que o Maicon não dá para jogar mais. Aí você tem que ver se você volta. Aí você tem algumas, na minha opinião, você tem algumas opções. Eu acho que o João Vitor na esquerda, ele até joga, mas ele não é o melhor dele. O melhor dele é pela direita. Você vê que ele pega a bola pela esquerda e ele corta para onde? Ele corta para dentro, para a perna direita. Ele não faz a profundidade com o Piton. Ele não abre o jogo para a esquerda porque ele tem dificuldade com a perna esquerda. Ele joga ali bem de quarto zagueiro, ele está jogando bem ali de esquerda, mas você vê que o cara está empenado, o cara está meio torto. Ele joga direitinho e tal, mas ele está meio torto. Ele tem mais velocidade, ele tem uma saída de bola melhor pela direita. Então vocês podem explorar um potencial maior do João Vitor, colocando ele como zagueiro pela direita. E aí o zagueiro pela esquerda hoje é o Léo. Mas o Léo tem que ver se ele tá bem, porque o problema do Léo é a cabeça. Psicologicamente o cara tá arrasado, tá sempre com aquela cara de choro, de derrotar, já entra derrotado, apavorado, não consegue marcar. Tem que ver como é que tá a cabeça do Léo. Léo, como é que tá a tua cabeça? Conversar com o cara. Senão, para mim, eu acho que o titular hoje é a dupla sertaneja, João Vitor e Léo. Mas não sei como é que o Léo está, então tem que ver. Ou então dá uma oportunidade para esse garoto aí, o Luiz Gustavo, né? Da base, o zagueiro, diz que o moleque é bom pra caramba, é canhoto, joga pela esquerda. Ou então, outra opção é você continuar com o João Vitor pela esquerda e entrar com o Rojas. O Rojas, todas as vezes que jogou, as últimas vezes que jogou contra o Palmeiras, estava jogando bem, até aquela conclusão dele. Aquele jogo contra o Fortaleza, o Rojas também estava bem. Quer dizer, de repente, o cara vai dar um resultado. Só acho o Rojas baixo, né? Ele é meio baixo, meio assim, nas bolas aéreas, o Vasco vai sofrer com o Rojas. Eu não sei, eu dava oportunidade, conversava com o Léo, se o Léo não tivesse cabeça boa, dava para esse garoto aí. Vamos ver como é que é, vamos ver como é que vai ser. Mas é um clássico, né? O Vasco só tá pegando pedreira, né? Vamos ver se a gente consegue pontuar contra o Botafogo. Se a gente conseguir nesses 9 pontos, fazer 9 pontos disputados, São Paulo, Bahia e Botafogo, fazer 4 pontos, não é ruim, hein? Pro momento que a gente está vivendo, não é ruim. Então vamos pensar nisso. Empate com o Botafogo também não é ruim. Se bem que em São Januário é o Botafogo. Botafogo geralmente é freguês do Vasco. Quem sabe a gente não belisca uma vitóriazinha aí, em 9 pontos faz 6. E aí o Paiva está efetivado. Olha, o jogo ontem, eu gostei, fiquei muito animado. Eu vi um treinador. Eu lembro que eu falava aqui que eu vi o Álvaro Pacheco e o Vasco não tinha um trabalho, não tinha nada, era bico para frente. Ontem você viu um treinador, você vê como o Vasco foi modificado no vestiário. Isso me empolga, porque eu começo a ver que tem um cara que entende de futebol, que consegue posicionar, que tá olhando o jogo, tá vendo o que está acontecendo e posicionou as peças no lugar certo. E ele tá com as peças ruins, né? O cara tem que trabalhar com o Hugo Moura, Cocão, o Puma Rodrigues, ele não tem peça. Eu acho que quando chegar um Felipe Coutinho, chegar o Souza, se estiver bem, o próprio Alex Teixeira tem vaga nesse time, cara. O Alex Teixeira do ano passado tem vaga nesse time, que o Ramon Dias não gostava do cara, mas ele tem vaga nesse time, né? Então é isso. E para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pedir para que você ative o sininho das notificações e pedir para que você compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que mais vascaínos possam ter acesso a esse vídeo. E comenta aí o que você achou desse resultado, se você concorda comigo, que o Vasco foi realmente garfado, ou perdeu porque é ruim mesmo, perdeu porque é ruim, ou perdeu porque foi garfado, né? Então coloca aí o que você acha do jogo, o que você achou do jogo, né? Você achou realmente que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem ou é só choro de perdedor? Eu acho que a gente foi prejudicado, eu acho que a gente tinha, não sei se a gente ia ganhar o jogo, mas a gente ia fazer um jogo bom no segundo tempo e endurecer o jogo. Agora, podemos esquecer, né, que no finalzinho do jogo o Hugo Moura estava extenuado, o Cocão estava acabado, ninguém aguentava mais, e aí o cara tem que substituir para poder aguentar a pressão do Bahia. O jogo estava 1-1 ainda e o Bahia pressionando muito. E aí ele coloca o Zé Gabriel e o nosso amigo Sforza. E aí você perde a marcação.
E aí o Bahia consegue pressionar ainda mais. Mas tinha que mudar? Tinha que mudar. Mas as peças que o cara tem é essa. O cara tem o Zé Gabriel para jogar ali. O cara tem o Sforza. Ele vai ter que colocar esses caras. E o Zé Gabriel, ele entra com uma displicência no jogo, com sono. O cara tinha que entrar vibrante para mostrar pro treinador, pô, eu tenho vaga nesse time aí, cara, eu quero jogar. E o Cocão já tinha levado o cartão amarelo, já estava fora do próximo jogo, não vai jogar contra o Botafogo. O Zé Gabriel tinha que entrar, pô, comendo a grama. Não, entrou olhando, passeando, aquela lerdeza, vendo o jogador do Bahia passar por ele olhando, o Sforza com a bola no pé até joga direitinho, sabe jogar, mas não marca ninguém, um cara que não tem raça, um argentino esquisito, né? Um cara sem disposição, e o time do Vasco, e um time do Vasco não, qualquer time que não tenha técnica, você tem que equilibrar na raça. E você com menos um em campo, aí complica muito, né? Complica muito. E aí o Vasco jogou aí, entrou aos 35, mais ou menos, teve que botar Zé Gabriel e Sforza em campo, e isso aí diminuiu a marcação, e o Bahia pressionou ainda mais. E aí começou a aparecer as falhas, né? Ainda mais que a volância ali, os dois cabeçalhos estavam jogando bem no segundo tempo, que deram a vida, Hugo Moura e Cocão, saíram e entrou dois mordorrentos, dois caras dormindo, né? Não podemos esquecer também desse detalhe. O gol sai muito pelo bico do Leandrinho, mas também porque ali na frente da área está todo mundo olhando, o Zé Gabriel tá passeando, numa bela quarta-feira à noite, pegando o ventinho da Fonte Nova, tá ali se refrescando, entendeu que está num jogo de vida ou morte, né? Não tá nem aí, pô. Esse cara não tá nem aí. É outro que tem que, ó, o Souza chegando, pode afastar o Zé Gabriel do elenco, você já vai ter o Hugo Moura e Souza na posição, o Cocão, e aí dá uma moral para esse JP, para esse menino que ontem não entrou, né? Acho que podia tentar no lugar do Sforza, acho que ele ia marcar mais do que o Sforza, mas eu entendi que o Rafael Paiva pensou numa saída de jogo para tentar o empate com o Sforza ali, é canhoto, ia sair por um lado pelo Leandrinho com velocidade, aí tinha dobrado o Leandrinho Piton. Eu entendia do Paiva, mas ele não tem peças para fazer, né? Mas é um cara que pensa futebol, é um cara que tem ideias, que mexe no esquema tático. Gostei muito. Agora, comenta aí o que você achou do jogo e se achou que o Vasco foi garfado. Eu achei que o Vasco foi garfado. Eu achei que a arbitragem atrapalhou o Vasco e isso fez com que o Vasco não saísse com um resultado melhor. Ou pelo menos não tirou a chance do Vasco de lutar por um resultado melhor. Tá bom? Gente, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã e tchau.